Olá, está começando aqui pela TVN o resumo da semana. As principais notícias de Blumenau e da Câmara de Vereadores você vai ver a partir de agora. E a partir do dia 1º de janeiro de 2026, os carnês do Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, serão 100% digitais e o acesso à emissão das guias será por meio do Portal do Cidadão. Para os contribuintes de Blumenau que enfrentam dificuldades ou não possuem acesso à internet, 6 locais de atendimentos presenciais estarão disponíveis a partir do dia 12 de janeiro. A Praça do Cidadão na Prefeitura, a Praça do Cidadão no Garcia, também Praça do Cidadão na Vila Itopava e ainda a Praça do Cidadão na região norte, a Praça do Empreendedor no Shopping Parque Europeu e no Profamília ali na rua Itapiranga. Acompanhe agora o trabalho desenvolvido pelos vereadores nas comissões legislativas permanentes desta terça-feira. Entraram em pauta na Comissão de Constituição e Justiça 34 propostas. 2 tiveram pedido de vistas dos vereadores. Uma teve voto contrário por inconstitucionalidade. 2 encaminhadas para os autores para adequações. Uma foi retirada de pauta pelo autor, 10 foram para avaliação da Procuradoria Jurídica da Casa e 18 aprovadas, inclusive na Comissão de Finanças. Entre elas, a que institui o programa Facilita ITBI do Poder Executivo, que permite o parcelamento do imposto sobre a transmissão de bens imóveis cobrado em transações de compra e venda em alguns casos. Também do Poder Executivo, o projeto de lei complementar para exigir comunicação prévia do servidor de mínimo de 45 dias acerca da época de fruição da licença-prêmio. O projeto de lei do vereador Flávio Linhares, que cria o cadastro municipal de pessoas condenadas por crime de estupro e qualquer outra violência contra a mulher e de pedófilos e predadores sexuais. E também o projeto de lei do vereador Bruno Cunha, que institui o programa de cooperativismo, educação fiscal e educação financeira para crianças e adolescentes. E do presidente da Casa, Ailton de Souza, o Ito, que denomina de Radialista Rodolfo Sestrem o estádio localizado no Centro Esportivo Bernardo Werner SESI. E o Poder Legislativo de Blumenau realizou uma solenidade para a entrega de títulos honoríficos. Veja como foi. A sessão solene para entrega de títulos de cidadão blumenauense aconteceu no plenário da Câmara Municipal. A honraria é concedida para pessoas de fora que contribuem para o engrandecimento da cidade. Este ano, 2 personalidades foram agraciadas. O vereador Flávio Linhares foi o autor de uma das homenagens. Eu escolhi o coronel Fernando Costa, o comandante do 23º Batalhão de Infantaria, porque além do serviço militar, de ele vir aqui para comandar o nosso querido 23º, ele também conseguiu integrar toda a comunidade, fazendo com que a comunidade também aproveitasse do 23º Batalhão, fazendo assim um papel fundamental na nossa cidade, integrando as Forças Armadas junto à comunidade de Blumenau, entregando esse resultado. Então, por isso, eu resolvi ceder o título de cidadão blumenauense a ele. Nascido no Rio de Janeiro, o coronel agradece ao Legislativo pelo reconhecimento e por ter sido tão bem acolhido no município. É uma alegria enorme, né? Eu gostaria de agradecer à Câmara de Vereadores pela aprovação dessa proposta que foi feita pelo vereador Flavinho, dizer da honra de receber esse título e, mais uma vez, reafirmar a minha identificação com o município de Blumenau, que tão bem me acolheu desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. O blumenauense ele se distingue, né, pelas suas qualidades pessoais voltadas ao trabalho, voltada à retidão de caráter. São pessoas que diariamente se levantam pensando ali no bem-estar do seu próximo e por isso constroem uma comunidade tão forte. E ser convidado a fazer parte desse grupo de pessoas que quer tão bem a sua própria comunidade, para mim é uma honra e me envaidece muito esse título de cidadão blumenauense. O outro homenageado da noite foi indicado pelo vereador Marcelo Lanzarin. Nessa noite eu tenho a satisfação de poder estar entregando para o meu amigo Nelson Leiria, advogado, juiz, que aqui em Blumenau está há mais de 35 anos contribuindo com a nossa cidade, foi juiz da Vara do Trabalho aqui, desembargador também do trabalho aqui em Santa Catarina. Então, ele que veio do Rio Grande do Sul e a sua trajetória cumpriu aqui na nossa cidade e vem contribuindo ao longo da história
história, para o engrandecimento de Blumenau. Então é uma satisfação muito grande poder hoje estar homenageando ele com o título de cidadão blumenauense. O mestre e doutor é jurista, magistrado aposentado e reconhecido pela trajetória dedicada à justiça, à educação e ao serviço público. Ele conta por que escolheu a cidade para viver. O sentimento é de honra, com certeza. Cheguei na cidade em 1992 como juiz de trabalho da primeira junta na época e nunca mais saí. Me encantou a organização de Blumenau, o sistema, a ética do povo blumenauense, a segurança, a beleza da cidade. E realmente eu me sinto em casa aqui e essa foi uma opção de vida, permanecer em Blumenau. O evento contou com a presença de autoridades, familiares, convidados, representantes de instituições civis e militares e teve a apresentação da banda do 23º Batalhão de Infantaria. E Blumenau recebeu um lote com 1.100 doses da nova vacina contra o vírus sincicial respiratório, uma das principais causas de bronquite e pneumonia em bebês. O imunizante é destinado às gestantes a partir da 28ª semana de gestação e previne formas graves de doenças respiratórias em crianças menores de 6 meses de idade. Nesta primeira fase, as doses já estão disponíveis nos 7 ambulatórios gerais da família. Gerente do SAMAI denuncia redes de esgoto abandonadas em Blumenau. Acompanhe a reunião da CPI da Câmara, que ocorreu na segunda-feira. Os vereadores membros da CPI do esgoto da Câmara ouviram na última segunda-feira o gerente do Departamento de Esgoto Sanitário do SAMAI, Humberto Brusadelli Pereira da Silva. Na oportunidade, ele adiantou aos parlamentares que alguns sistemas que foram financiados pelo governo federal chegaram a ser implantados, mas até hoje não estão funcionando. No dia de hoje, o que eu trouxe assim, mais especificamente foi informações relativas ao FUNASA, e trouxe dados específicos de 2 sistemas, ao todo são 4, 4 convênios, informações específicas do sistema José Reuter e também do sistema Itopavazinha, que apesar de ter tido redes coletoras implantadas, algumas até extensas, Itopavazinha faltou pouco para ser concluído, eu digo em termos de rede, infelizmente ele não estão operantes. Esses 2 sistemas especificamente não estão operantes. Quer dizer, foram investidos milhões de reais ali e desde a sua implantação não é operado pela empresa? Sim. O que eu trouxe também de uma informação muito importante que essa responsabilidade é nossa, é do SAMAI. Tanto da FUNASA, quanto também do Troca Parque e também do parque existente. O parque existente era aquela quantidade de redes implantadas e alguns outros dispositivos também estruturais, construtivos, que foram implantados em 4 bairros. Trouxe ali também essa informação e, novamente, explicando o que é o Troca Parque, que é realmente às vezes difícil de entender, como se deu e o que é esse acordo feito entre o SAMAI e a concessionária ali no ano de 2012. Os parlamentares entenderam como muito importante a vinda do gerente, pois muitas dúvidas foram tiradas. Para mim, esse é o depoimento mais revelador até hoje, até porque a gente conseguiu confrontar as informações do SAMAI com a FUNASA e a gente obteve essa informação triste. A gente tem 5 bairros com a rede implantada no nosso município, mais de 40, talvez de 40 a 50 quilômetros de rede abandonada há mais de 15 anos, incluindo as suas estações elevatórias e obras complementares. A gente ficou até com uma pulga atrás da orelha quando ouviu da FUNASA aqui na CPI de que tinha praticamente concluído os convênios com o município. Faltou apenas 2,5 milhões de reais. E a verdade veio à tona. A FUNASA praticamente concluiu os seus repasses ao município e aquilo que foi construído não foi colocado para rodar. E agora você imagina a população de Blumenau, o prejuízo em potencial, porque essa rede ela está abandonada, ela nunca foi entregue à concessionária e não está rodando, não gera serviços financeiros ao contrato de concessão, não gera serviços ambientais para a nossa cidade e é um verdadeiro descalabro do ponto de vista de gestão, até porque a gente tem um retorno de 2018 da FUNASA, dizendo que o município tinha autonomia para executar essas obras por conta própria e foi reafirmado esse
essa informação através de um ofício 2022 do Tribunal de Contas da União. Ou seja, a gente tem um verdadeiro desmando a respeito do saneamento em Blumenau, e isso ocorre no meu entendimento por decisão estritamente política e de má gestão, porque as gestões que se passaram não quiseram colocar a mão nesse esgoto e está fazendo com que hoje a população pague cada vez mais caro na tarifa. Foi muito importante a vinda do Humberto aqui para esclarecer o que a gente tem na questão da FUNASA, o que a gente tem da questão do PAC, como que foi feita essa tramitação do pacto PAC-FUNASA, que deixou a atribuição uma parte para a empresa, outra parte para o município. E a gente infelizmente percebe, nota-se a falta de zelo com que as gestões passadas tiveram com a questão do saneamento básico na nossa cidade. Até comentando com o Humberto, a gente teve uma demanda ali que há 4, 5 anos não eram resolvida, um simples desentupimento de uma caixa coletora. E fora as outras questões que foram levantadas hoje na CPI, é muito importante essas informações para que a gente consiga resolver de fato essa demanda e consiga pedir e orientar que a nova gestão faça e resolva de uma vez por todas esse problema de esgotamento sanitário em Blumenau. A CPI do esgoto está chegando ao seu final, mas na agenda muitas reuniões ainda irão acontecer. Nessa terça-feira a gente deve ouvir o ex-prefeito Mário Hildebrand, e com as informações que a gente obteve hoje, a gente tem a oportunidade de perguntar para ele por que ele não fez essas obras que já existem entrar em operação, sabendo que o próprio Tribunal de Contas e a FUNASA já afirmavam em 2018 que o município poderia colocar elas à disposição da população e de fato utilizá-las. A gente recebeu informação também da gerência de esgoto de que no caso do sistema José Reuter, que a gente tem ali aproximadamente 14 quilômetros de rede construída não sendo utilizada, basta, ao que tudo indica, fazer uma ligação com o sistema da Rua dos Caçadores para colocar para rodar. Ou seja, um verdadeiro desmando do ponto de vista de gestão. Então, a gente deve ouvir o ex-prefeito Mário a respeito disso, e a gente ainda tem que apreciar, no dia 11, uma visita da empresa de consultoria aqui a Blumenau, que vai apresentar presencialmente os resultados da sua consultoria, que já preliminarmente apresenta alguns pontos de dúvidas a respeito do contrato. E se você está em busca de emprego, fique de olho no Boletim do Cine desta semana, com a Ana Paula Lauti. O Cine de Blumenau está com mais de 300 vagas disponíveis nas mais diversas áreas. Confira algumas delas. Atendente de padaria, 17 vagas. Auxiliar de logística, 42 vagas. Para motorista de caminhão, são 6 vagas. 13 vagas para repositor de mercadorias, 10 vagas separador de material reciclável, 26 vagas para servente de limpeza e 2 vagas para zelador. Para pessoas com deficiência, 4 vagas auxiliar de linha de produção, 10 vagas para costureira e 1 vaga para revisor têxtil. Agora vamos a um breve intervalo, o resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. E nós estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E o CVV, o Centro de Valorização da Vida, está realizando neste mês de dezembro o 3º pedágio virtual. Os recursos angariados neste pedágio serão utilizados para a manutenção da entidade. As doações podem ser feitas com qualquer quantia via Pix, com a chave que está na sua tela. É o CNPJ da entidade, ou através do depósito bancário, através dessa conta que também está na sua tela, da Via Cred. E os idosos do Profamília encerram um ano de atividades com muita animação. Nossa equipe esteve lá. Confira. O encerramento das atividades de 2025 da Profamília reuniu quase 1.000 idosos em uma tarde cheia de alegria. Uma breve cerimônia, um baile e um delicioso café fez parte das comemorações.
O secretário da Família reforça o quanto o momento representa para os alunos. A gente passa o ano inteiro trabalhando muito, eles nas atividades, né? E eles adoram uma festa. Então, um cafezinho, uma música boa para dançar. E nada mais justo que a gente encerrar esse ano com festa, música e comida boa. Algumas autoridades, como o prefeito de Blumenau, Egídio Ferrari, a vice-prefeita Maria Regina Soares e os vereadores Cristiane Loureiro, Silmara Miguel, Jovino Cardoso e Bruno Cunha prestigiaram o evento. A gente participou durante todo o ano das atividades e viemos aqui deixar o nosso carinho, prestigiar e comemorar esse ano que se passou e desejar também um ano de 2026 maravilhoso, que eu tenho certeza que a gente vai construir junto com a comunidade. A primeira secretária da Câmara representou o Legislativo fazendo a entrega de algumas moções. A Pró-Família sempre vai estar no meu coração, desde que eu fui gestora e mesmo hoje sendo vereadora, o meu olhar para a terceira idade continua firme e a gente gosta de estar aqui comemorando a vida, comemorando a qualidade de vida que eles proporcionam e continuam sendo referência para todo o Brasil. Antes do baile, aconteceu ainda a troca de faixa, que foi entregue para os novos representantes do rei e da rainha 60+. Eles destacaram a emoção e a responsabilidade de carregar o título. Uma emoção muito grande, muito bom representar para a família, tudo de bom. Por isso eu convido os idosos que vêm, é muito bom. Na segunda casa, a nossa segunda casa aqui, eu me sinto muito emocionada mesmo. A responsabilidade é grande, mas eu tenho certeza que eu vou representar da melhor forma possível, porque a Pró-Família, a terceira idade, tem um valor muito grande. A Pró-Família possui hoje cerca de 3.000 alunos. São mais de 40 atividades disponíveis. O secretário reforça o quanto o projeto, que é reconhecido em todo o Brasil, impacta na vida dessas pessoas. A gente consegue dar saúde física, saúde mental, interação para esses idosos que muitas vezes estariam em casa, sozinhos, e aqui eles têm uma segunda casa. E o ex-prefeito Mário Hildebrand foi ouvido na CPI do esgoto aqui na Câmara. Acompanhe a matéria. A CPI do esgoto da Câmara de Blumenau realizou nesta terça-feira a oitiva do ex-prefeito Mário Hildebrand. Ele foi chamado para esclarecer decisões e encaminhamentos tomados ao longo de sua administração. Logo no início, ele apresentou um panorama técnico e administrativo sobre o contrato de concessão do esgotamento sanitário. Os vereadores fizeram diversos questionamentos e tiraram dúvidas sobre todas as informações que a comissão levantou até agora. Entre elas, por que ele não assinou o 5º termo aditivo. Porque faltava a conclusão de um relatório, de uma avaliação, de uma auditoria externa que foi contratada, faltava o posicionamento da comissão que eu criei no SAMAI, com integrantes importantes para trazer a sua avaliação técnica em relação a isso, e isso tudo cumprido, ainda faltaria alteração legislativa, ou seja, faltaria alteração legislativa em relação ao saneamento do município, permitindo a inclusão ou do fossa e filtro ou das alterações recomendadas, e faltaria ainda depois um decreto regulamentando essas questões. Em relação à redução da tarifa, por que ela não foi aplicada mesmo com a recomendação da AGIR? Nós nos baseamos numa outra recomendação do AGIR também, que dizia que era importante que esse valor fosse incluído na RTE por conta do grande desequilíbrio financeiro que surgiu lá no início do contrato, já em 2010, quando não se cumpriu aqueles 23% que precisaria ter sido cumprido. De lá para cá houve esse desequilíbrio e com isso a RTO sugeriu que fosse encaminhado para a RTE, ou seja, para esse processo. Ou seja, nós temos 10,72% e não 14% por conta desse 2,63% que ficou para ser descontado. Durante seu depoimento na CPI, o ex-prefeito adiantou ainda porque alguns sistemas implantados pela FUNASA através do governo federal não estão em funcionamento e salientou que o problema enfrentado hoje começou na assinatura do contrato. Eu acho que, na realidade, o grande desafio do saneamento está na sua origem. O contrato nasceu já deficitário e, ao longo do tempo, tentou-se fazer ajustes para melhorar o contrato.
todos os governos que passaram tentaram fazer esses ajustes. O nosso governo não foi diferente, né? Buscou alternativas e, principalmente, o nosso governo fez o que não tinha sido feito, auditou aquilo que foi feito com responsabilidade. Foi lá, tubulação por tubulação, entrada por entrada, ponto por ponto, para avaliar se ele tinha sido cumprido. Tanto é que esse relatório da auditoria permitiu, né, com esse déficit tanto de obras como de execução, que o atual governo rescindisse um contrato que ele já havia assinado, que eu não teria assinado sem a conclusão desse processo. Secretário, com relação a trabalhos que foram feitos, o próprio sistema na Itopavazinha, feito pela FUNASA, por que não estava sendo utilizado? O senhor sabia disso na sua administração? Bom, ele não foi utilizado por conta da sua inexequibilidade. Ele não foi concluído. Existe ao final de cada obra, existe um termo chamado as-built, ou seja, conformidade da obra, que não foi entregue pela empresa que, pelo que me consta, abandonou. E a avaliação feita pela BRK de que nenhuma situação ali se sustentaria por conta da qualidade do material, a antiguidade dele e da dificuldade da aplicação dele para a execução daquilo que a BRK se propunha e para aquilo que o esgotamento sanitário se propunha. E aí, dentro disso, qualquer desnível gera problemas. E que, inclusive, foi constatado nas próprias obras atuais da BRK, desníveis e outros problemas. Todos os parlamentares, membros da comissão e os vereadores que não fazem parte, mas acompanham os trabalhos da CPI, tiveram oportunidade de fazer questionamentos. Os vereadores avaliaram como importante o depoimento do ex-prefeito Mário Hildebrand. Foi muito importante até porque a gente segue abrindo novas caixas pretas do saneamento da nossa cidade. Nos últimos 15 anos, o contrato de concessão teve diversos aspectos sendo discutidos a portas fechadas, em ambientes fechados, sem a devida participação da opinião pública e da própria Câmara de Vereadores. E hoje a gente teve mais informações importantes, como, por exemplo, o reconhecimento pelo município de Blumenau, ainda na gestão do prefeito Mário Hildebrand, de que as obras que foram feitas no programa FUNASA, na Itopavazinha e na José Reuter, não servem à população de Blumenau. A gente tem aproximadamente 28 quilômetros de rede que foi implantada, além de 5 estações elevatórias e uma estação de tratamento de esgoto que foi praticamente concluída na Itopavazinha, que, segundo consta, não tem condição de ser utilizado, por conta da má qualidade e do abandono dessas obras. E a gente segue se deparando com uma sucessão de falhas de gestão desde a concepção do contrato de João Paulo Klarmann, e como eu citei na CPI, talvez não necessariamente algum ato de improbidade administrativa, mas má gestão. Tanto é que a gente tem aqui um contrato de concessão que previa essa rede, que não foi entregue, e a boa parte daquilo que foi feito não tem como ser utilizado, e gera essa frustração de receita a cada ano. E enquanto o município não executar aquilo que é de sua contrapartida, a gente segue tendo frustrações de receitas e reajustes tarifários. Eu fiz alguns questionamentos, principalmente acerca do quarto aditivo que ele recebeu, assinado pelo ex-gestor, e também sobre a avaliação do quinto aditivo e por que ele não fez a assinatura do quinto aditivo. Acho que trouxe informações interessantes, importantes aqui, inclusive, complementando as informações que foram trazidas ontem aqui na CPI. Os trabalhos da CPI continuarão ainda este ano. Os vereadores cogitaram a possibilidade de convidar o atual prefeito Egídio Ferrari para ser ouvido pela comissão. Esta semana ainda ocorrerá uma reunião com a empresa de consultoria que está analisando o contrato do esgotamento sanitário de Blumenau. A gente entende que o chefe do executivo em exercício ele não pode ser intimado a depor para não vulgarizar o ato da oitiva dos prefeitos em exercício da nossa cidade, mas tenho certeza que seria de grande valia a gente fazer um convite para que ele traga suas devidas manifestações, até porque o ex-prefeito Mário, ele essencialmente responsabilizou a atual gestão por qualquer ato relacionado ao quinto termo aditivo, mesmo toda a sua concepção tendo sido feita ao longo da gestão do prefeito Mário, que não materializou através da assinatura, né? Só que não existia mais tempo hábil e se tratava de uma decisão regulatória. Outro ponto que a gente precisa citar é que no dia 11 a gente deve ouvir a empresa de consultoria que foi contratada pela CPI para fazer um diagnóstico do contrato de saneamento para saber se os aspectos legais foram atendidos, se a tarifa técnica está correta. Isso vai ser apresentado presencialmente no dia 11, no mesmo momento em que a gente apreciará a suspensão dos trabalhos da CPI durante o recesso. A gente gostaria de encerrar os trabalhos ainda esse ano, mas por conta dessas inúmeras informações novas que chegaram na última semana, a gente vai ter que levar o trabalho até o ano seguinte. E a Rua Alberto Stein, neste sábado, dia 13, receberá às 20h30, o terceiro desfile de Natal em Blumenau, com o tema O Reino Mágico dos Guardiões do Natal. O evento contará com cerca de 250 figurantes, 6 carros alegóricos e 7 tripés. Em caso de chuva, o desfile será cancelado 1 hora antes do início.
A partir das 19 horas e 30 minutos, o trânsito no entorno do Parque Vila Germânica será bloqueado. A rua Itapiranga será fechada, assim como os trechos da rua Humberto de Campos, Albert Stein e Herbert Wehmuth. E os vereadores mirins encerraram suas atividades desse ano e na mesma noite, uma sessão solene fez o anúncio dos jovens que vão participar do programa em 2026. Acompanhe a matéria com a Ana Paula Lauti. A última sessão ordinária da legislatura de 2025 dos vereadores mirins aconteceu no plenário da Câmara. Além da reunião, ocorreu uma sessão solene para diplomar os vereadores mirins titulares e suplentes eleitos para 2026. Estavam presentes os parlamentares Gilson de Souza, Flávio Linhares, Alexandre Matias e Silmara Miguel. A secretária de Educação, Simone Probst, representou o executivo. Os discursos traziam uma retrospectiva de cada aprendizado, de cada experiência vivida. A presidente Sofia Viana Alves conduziu os trabalhos. Os discursos traziam uma retrospectiva de cada aprendizado, de cada experiência vivida. A Câmara Mirim foi um divisor de águas na minha vida. Eu digo que foi aqui que eu descobri o meu amor pela política e que, por exemplo, em Brasília, caminhando pelos corredores do Congresso, assistindo a uma sessão do STF, eu tive a confirmação que faltava, que eu quero voltar àquele lugar, não só como visitante, mas como representante. E sei que é o sonho dos meus colegas também, ver esses novos vereadores mirins eleitos sendo diplomados hoje. Eu fico muito feliz por ter participado deste programa tão nobre e por ver esses jovens engajados novamente em estar aqui. E alguma dica para esses jovens que estão entrando e vão ter o seu mandato em 2026? Sim, desejo que eles aproveitem tudo. Cada risada, cada momento, cada aprendizado, cada oportunidade de falar, de ouvir e de crescer. Eu acho que essa é a melhor oportunidade que eles vão ter aqui nesse programa. Familiares e amigos prestigiaram a diplomação dos novos vereadores mirins titulares e suplentes. A diretora da Escola Básica Municipal Pedro I, Fabiane Gregol, representou na tribuna as escolas sorteadas para a legislatura de 2026. E a aluna do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, Helena Beatriz Felizbino, os estudantes eleitos. Eu estou muito animada para esse ano começar, principalmente que eu vou fazer novas amizades, que eu vou começar a entender mais como é esse mundo político, participar principalmente sobre em Blumenau, vou tentar fazer a diferença, claro, sempre tentando colocar a opinião dos jovens dentro do nosso município. Pioneiro em Santa Catarina, o programa Vereador Mirim de Blumenau foi implantado em 1999 e é referência no país. Cada estudante tem mandato de 1 ano. E além de vivenciarem a rotina de um parlamentar, ainda recebem cursos de oratória, técnica legislativa, redação oficial, entre outras habilidades que ajudam a formar cidadãos conscientes. O programa Vereador Mirim, ele tem um intuito em formar cidadãos conscientes engajados, Nós não formamos políticos, formamos cidadãos engajados, independente da área aí que futuramente eles possam vir seguir. Nisso que trabalhamos durante todo o ano com eles. E além da vivência no mandato parlamentar, tem várias outras atividades como cursos, palestras. Exatamente. Esse ano nós temos aí um vasto relatório de trabalhos realizados com eles durante o ano, desde ações sociais a curso de oratória, cursos relacionados à cidadania, poder legislativo, executivo, judiciário, além de também conhecer esses poderes em si, em nível municipal, estadual e federal também. A expectativa de quem vai passar por essa experiência no próximo ano é grande. E quem acaba de chegar não vê a hora de começar essa jornada. Estou muito ansiosa, É a primeira vez que eu sigo, esse local aqui. Para mim é muito especial poder fazer parte do nosso município, poder fazer mudanças que para mim eu acho que vai realmente trazer a nossa opinião dos jovens em si, de várias idades. E a sessão ordinária desta terça-feira foi bastante movimentada na Casa Legislativa. Assuntos importantes foram debatidos e votados. Acompanhe. Na sessão ordinária foram votados e aprovados o projeto de lei da vereadora Cristiane Loureiro, que institui a Semana Municipal de Conscientização para Mulheres no Climatério e na Menopausa.
Também o projeto de lei do vereador Jean Volpato, que acrescenta um artigo na lei que dispõe sobre a remoção, a guarda e o depósito de veículos automotores removidos, apreendidos e retirados de circulação em decorrência de infração à legislação de trânsito nas vias públicas de Blumenau. O artigo 5º incluído determina que é proibida a cobrança do valor integral do serviço de remoção de veículos e motocicletas apreendidos quando o serviço de guincho realizar o transporte de mais de um veículo ou motocicleta em uma mesma operação. A reunião no plenário foi acompanhada por servidores públicos, que pedem que os vereadores não aprovem o projeto de lei do Poder Executivo que trata da função gratificada de trabalhadores da saúde. O projeto não entrou em votação nesta terça, mas o representante do sindicato e vereadores conversaram sobre o assunto, que deve ser votado nas próximas semanas. A conversa serviu para explicar que a redução da função gratificada não é para todos os técnicos e auxiliares em enfermagem que atuam nas equipes de ESFs e AGFs, mas sim daqueles que estão lotados em locais com sala de vacina e não executam a função. É muito importante essa questão porque, de fato, o que estava na lei apenas previa que os profissionais lotados em unidades com sala de vacina, que eles têm que ser vacinadores, ou seja, eles têm que atuar como vacinadores. O sindicato acabou passando a informação de que seria retirada a gratificação de ESF dos profissionais técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem que atuam na rede pública municipal. Isso não é verdade, não era isso que estava no corpo da lei. Mas, de qualquer forma, para nós também deixarmos isso mais bem encaminhado, nós entramos num consenso, esse artigo será suprimido e vai ser estabelecido que, no processo seletivo interno, quando o profissional busca uma vaga em unidade de saúde com sala de vacina, que obrigatoriamente ele vai ter que apresentar o comprovante do curso de sala de vacinação. Se ele está optando para atuar em uma unidade com sala de vacina, ele tem que de fato atuar como vacinador. Então isso vai ser um pré-requisito. Então nós vamos alterar a lei nesse sentido para acabar com qualquer polêmica, né, e distorção com relação ao que está sendo colocado na lei. Se o profissional ele está optando para ir por saúde da família, ele vai participar de um processo seletivo interno, onde ele vai ter aumento de jornada, gratificação específica do ESF, e ele está numa unidade de saúde com sala de vacina, isso é uma atribuição desse profissional. Então ele tem que vacinar. Portanto, nós vamos estabelecer que no processo seletivo interno, como eu disse, vai ser obrigatório para os profissionais que estão pleiteando ocupar uma vaga em unidade com sala de vacina que apresentem o curso de vacinador. Ainda nesta tarde, o vereador Bruno Win teve aprovado o requerimento que pede informações detalhadas sobre as graves deficiências identificadas no sistema público de esgotamento sanitário de Blumenau, as causas de sua ocorrência, o papel da fiscalização do SAMAI e as providências corretivas e preventivas a serem adotadas. Os esclarecimentos são necessários após fatos que vieram à tona na CPI do esgoto na Câmara Legislativa. E o líder do governo, Flávio Linhares, convocou uma sessão extraordinária para o dia 16 de dezembro, para a votação de cerca de 40 projetos do Poder Executivo. E o vereador Mário Cato falou na tribuna sobre o ingresso dele com a ação popular contra o município de Blumenau, questionando a dispensa de licitação que autorizou a contratação da empresa Lupe Associados Pesquisa e Marketing para realizar levantamento de opinião pública ao custo de R$40 mil. O recurso público de uma prefeitura, ele deve trazer benefícios a toda a população. Quando você faz uma pesquisa eleitoral de intenção de voto, isso beneficia o partido político dele e não a cidade. A cidade quer melhores serviços de saúde, melhores serviços de educação, mas ela não está, nesse momento, gastando o dinheiro que é da prefeitura, que é do contribuinte, para saber para quem vai votar A ou B. Isso é uma questão partidária, então tem que ser pago com o fundo partidário e não com o da prefeitura. Porque eu acho que na dispensa de licitação, se tivesse licitação, iriam ver que teria problemas. Então você dispensa a licitação, faz a pesquisa, e a licitação é tão importante para que você consiga ter o gasto no menor valor possível. E a dispensa de licitação também põe em dúvida se esse valor está correto ou não para uma
uma pesquisa eleitoral. Tem que ser investigado, que a Justiça faça o papel dela, que o Ministério Público, que já foi acionado também para dar vistas ao processo, para que se tiver algum responsável que pague, que se julgue, porque dinheiro público é coisa séria. Quando o mau uso do dinheiro público é feito, falta na saúde pública, na segurança pública, na educação pública, falta nos serviços que a Prefeitura tem que ofertar mesmo para a população. Agora vamos a um breve intervalo, resumo da semana, volta em instantes, fique conosco. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no resumo da semana. Obrigado pelo carinho da sua audiência. E a lei anti-pichação já começa a surtir efeito aqui na cidade e gerar multa aos transgressores. 2 suspeitos já foram identificados pela Polícia Militar e tiveram suas qualificações encaminhadas à fiscalização da Prefeitura, que emitiu R$150 mil em multas. Segundo o prefeito Egídio Ferrari, em suas redes sociais, caso os autuados não paguem, terão os nomes negativados. A medida faz parte de uma atuação conjunta entre a Prefeitura de Blumenau, Polícia Militar e Ministério Público. Casos de pichação também podem ser denunciados por meio do telefone e WhatsApp da ouvidoria, que estão na sua tela, ou diretamente na Polícia Militar. Vereadores membros das comissões legislativas da Câmara estiveram reunidos para analisarem projetos importantes para a comunidade. Veja o que foi votado e os pareceres emitidos pelos membros. As comissões de Educação, de Transporte e de Turismo se reuniram para análise de 9 projetos de lei, 1 projeto de resolução e 3 emendas. As matérias receberam pareceres favoráveis de todas as comissões. Entre os projetos estão 2 que tratam de programas voltados à saúde mental de idosos e de crianças e adolescentes. Ambos são de autoria do vereador Bruno Cunha. Empresa contratada pela Câmara de Vereadores apresenta relatório final da análise do contrato do serviço de esgotamento de Blumenau. Acompanhe a matéria. A CPI do esgoto da Câmara Municipal de Blumenau recebeu nesta quinta-feira o relatório técnico final da empresa MFC, Avaliação e Gestão. Eles trouxeram vários estudos, onde avaliaram as questões financeiras, técnicas e jurídicas do contrato e dos serviços de esgotamento sanitário da cidade. O objetivo foi analisar através de levantamentos o que diz o contrato e o que realmente está sendo ofertado para a comunidade. O foco nosso do trabalho era examinar isso, as questões econômico-financeiras e técnicas, né, de ordem técnica e jurídicas. De ordem jurídica, algumas coisas transcenderam aquilo que prevê a questão do contrato em si, então é algo que nós nos debruçamos em cima disso e fizemos os nossos apontamentos. Tá? De ordem técnica, algumas questões de engenharia ou de construtivas que previam os contratos não foram executados da forma que era esperado dentro até mesmo dos processos de revisões tarifárias, tá? E logicamente que isso tem um reflexo econômico-financeiro envolvido, né? A partir do momento que você não tem esses investimentos realizados ou dado alguma a possibilidade de mudança do objeto, logicamente isso encarece as tarifas ou a operação acaba se tornando um pouco mais grave, né? Ou um pouco mais onerosa para o poder público, tá? Ou para a população. Vocês identificaram também uma certa omissão por parte da agência reguladora, que poderia ter feito seu papel e ter tentado, de fato, fazer com que as coisas fossem cumpridas, né? O que estava realmente previsto no contrato. Sim, isso é um dos pontos também que nós ficamos bastante preocupados em como apontar isso. Né? Nós temos comparativo com outros setores que nós atuamos também, por exemplo, o setor elétrico, o setor de gás, e normalmente as agências reguladoras têm um poder muito forte junto às concessionárias, tá? Inclusive de cobrança, não só de cobrança ou de apontamento, mas também quando ao extremo e não cumprido das penalizações. Tá? Então nós vimos que isso aconteceu sim, aqui no caso de vocês, com o caso da AG,
Tá? E no caso da SEMAI também pela uma questão de fiscalização daquilo que deveria ser construído e não foi executado. Em seu relatório, a empresa também analisou os diversos termos assinados durante a vigência do contrato, incluindo o 5º termo aditivo. O relatório também subsidia a CPI com algumas recomendações. Existiam muitas questões de ordem, não só econômico-financeira, como técnica. Tá? Então, o que nós fizemos, além do 5º aditivo, foi analisar os termos como um todo. Tá? Então, nós entendemos, sim, que existiam alguns, não digo erros, mas algumas questões técnicas ali que não deveriam ser tratadas. Então, nós entendemos, houve, se não me engano, uma revogação desse 5º termo. Né? Então, foi o caminho adotado, que nós temos também esse de acordo, né? Principalmente por alguns pontos não cumpridos pela parte da concessionária. Também nesse contrato de vocês, previa aí para vocês, de repente, subsidiar a CPI algumas recomendações. Quais são essas recomendações que vocês vão deixar? Recomendações de ordem dos 3 sentidos, né? Jurídicas, tá? Pela possibilidade, né? Ou indicação de mudança do contrato, do objeto contratado. Tem um reflexo automático, que é a questão econômico-financeira, tá? E a de ordem técnica de não cumprimento daquilo que, pelo menos, estava previsto por parte da concessionária para efeito de construção. Os parlamentares, a partir de agora, devem se debruçar neste relatório para buscar a compreensão real do contrato. Os vereadores entenderam como muito importante o relatório apontado pela empresa contratada. A nossa intenção é fazer com que a nossa CPI tenha um caráter o mais técnico possível. Por isso, a gente buscou contratar um serviço de uma empresa independente de outro estado da federação, credenciada a agências reguladoras maduras para avaliar o que tem acontecido no saneamento de Blumenau. E o resultado ele é um pouco triste, porque aponta diversas omissões por parte da nossa agência reguladora, que não tomou providências para punir descumprimentos contratuais da concessionária, como, por exemplo, a não execução de obras dentro do cronograma e também o não atingimento de metas financeiras, 2 índices que atendem a alertas regulatórios, e a agência reguladora não tomou providências. Nós até questionamos a quem poderíamos recorrer, e foi citado aqui, talvez, um apontamento à Agência Nacional de Água seja mais adequado. Mas não só a agência reguladora foi omissa. O próprio SAMAI não teve controle suficiente sobre o contrato ao longo desse tempo todo. E o ponto que mais me chamou a atenção foi que o 5º termo aditivo, ele compunha uma solução que diminuía os investimentos em 13 milhões por parte da concessionária e aumentava os custos para a população de Blumenau em mais de 400 milhões de reais. Isso significa que a gente estava trocando os investimentos na rede, ou seja, pensando em saneamento de qualidade para as próximas gerações, visando o atendimento de uma solução de curto prazo. E isso custaria muito na conta de custos, propriamente dito, da operação com o caminhão para a fossa. Um relatório bastante complexo, mas importante é que ele traz informações técnicas e financeiras com relação ao contrato, muito importantes, jurídicas também, que nós com certeza vamos observar quando da comissão emitir o seu relatório. Também fica evidente que nós temos, de fato, um contrato aqui de concessão deficitário e que isso tem provocado aumentos significativos da tarifa e um desafio muito grande pela frente também, que, como diz o vereador Diego, nós teremos que, junto com a população, também definir o que nós queremos para o futuro da cidade. Se nós vamos realmente continuar com o trabalho da implantação de rede coletoras ou vamos fazer algo misto, como a proposta da fossa, do sistema fossa e filtro, né? Em que proporção isso vai ter, para que a gente possa, no plano, inclusive, de saneamento, discutir isso e os caminhos para a cidade. A CPI do esgoto da Câmara vai suspender os trabalhos neste momento e retomá-los a partir de 2026. A gente deve reunir os trabalhos no início de fevereiro, após a suspensão. A gente terá um prazo de 15 dias para a entrega do relatório final, contemplando também o documento que veio pela empresa de consultoria e análise a respeito da rede que a gente encontrou abandonada nos últimos depoimentos. E tudo isso será juntado ao Ministério Público para que daí sim, com seus técnicos, tome as providências sobre eventuais improbidades e outras questões relacionadas à legalidade de tudo que aconteceu. Qual é o próximo passo da comissão? A gente suspende os trabalhos, a gente não tem nenhuma nova agenda definida nesse momento e retoma eles no dia 1 de fevereiro, já discutindo a entrega do relatório final ao Ministério Público e à população de Blumenau. O Lar São Simeão teve uma tarde diferente. Os idosos da casa receberam a Banda Noel para um show natalino e a Ana Paula Lauti acompanhou.
Municipal de Blumenau preparou um espetáculo especial para apresentar na Casa São Simeão, que fica no bairro Escola Agrícola. O show já é tradicional. Há 10 anos, os músicos trazem alegria às festividades do lar de idosos. Já se tornou uma tradição. Sempre estamos no aniversário do lar e no Natal deles. Então, para nós é muito gratificante também fazer parte desses momentos dos idosos, né? Que é esse momento de descontração, trazendo o que a gente sabe fazer, que é música. A gente vem aqui com a formação da banda municipal, que é um repertório diversificado, música nacional, internacional, cantando, dançando. E já no Natal, com essa formação da banda Noel. Então, já em meados de fim de setembro para outubro, a gente já começa a trabalhar esse repertório de Natal, porque a gente também apresenta no Natal em Blumenau, né, que é um evento grande na nossa cidade. Então a banda sempre está lá nos palcos, lá na Vila Germânica, no Coreto de Natal, e aproveita para atender também tanto o Lar São Simeão como escolas, creches do nosso município. A Banda Noel é uma das poucas big bands com formato natalino em atividade no Brasil. O repertório é 100% voltado para esse tema. Os músicos substituem o traje de gala preto pelo figurino voltado às festividades de fim de ano. Todo esse clima faz bem a quem se apresenta e a quem assiste. Eu acho isso o máximo, porque as pessoas aqui, elas são, como vou dizer, rejeitadas, entre aspas, né? Porque tem alguns que a família vem, tem outros que nem família tem mais. É o meu caso. Então, isso dá um ânimo na hora da vida. Você sente que tem alguma coisa para frente, né? Então é isso. Eu acho isso. Fabuloso, fabuloso, fabuloso. É muito gratificante, né? Ver os olhinhos deles brilhando. Eles dançam também com a gente, interagem bastante e muitas vezes eles fazem perguntas e a gente adora estar aqui com eles todos os anos. As músicas lembram que celebrar também é cuidar. O show acaba sendo um reencontro com as memórias afetivas e a sensação de pertencimento, renovando a autoestima. A gente proporciona um momento mágico até para criar lembranças de famílias, de recordações, trazer momentos especiais para todos os idosos, autoestima, o amor, o carinho pelos uns pelos outros, e a gente sempre procura trazer isso, a magia do Natal. Então a gente sempre proporciona momentos especiais como hoje de Natal, mas a banda já veio várias vezes na casa. A gente sempre proporciona autoestima e autocuidado, valorização do idoso, sempre para ele se sentir bem. E a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informa que as vendas de créditos escolares para transporte coletivo estarão suspensas a partir da próxima segunda-feira, dia 15, seguindo até o dia 31 de janeiro de 2026, por conta do recesso escolar. A Secretaria orienta os estudantes e responsáveis a se planejarem antecipadamente para evitar transtornos durante o recesso. As vendas de créditos escolares serão retomadas normalmente no início do próximo ano letivo de 2026. E está acontecendo até o dia 14 de dezembro o Brasileirão de Verão Interclubes Olímpico e Paralímpico de Tênis de Mesa 2025. O evento encerra o calendário nacional de tênis de mesa e reúne atletas de todas as regiões do país em um dos torneios mais disputados. Gisele Scopel acompanhou. A concentração é absoluta. O juiz não pode piscar e acompanha a bolinha de um lado para o outro. É uma responsabilidade gigante para estar na competição, que está sendo um dos maiores eventos do tênis de mesa nacional, com recorde de inscrições, 3.200, com participação de 60 árbitros, atletas de todos os estados brasileiros, reunindo os principais nomes da modalidade em suas respectivas categorias. Blumenau está participando com mais de 60 atletas e paratletas. Essa competição ela envolve atletas de 7 anos, desde 7 anos até os veteranos. 70 anos, 80 anos, acredito eu que tem até 80 anos também tem. Então não é base, é uma competição profissional, é a principal etapa do Brasil. Essa é a última etapa do Brasil.
é a última etapa do ano, né? Então, aqui sai todos os campeões do ano. Atletas que disputaram por equipes estaduais, eles têm direito a Bolsa Estado, Bolsa Nacional e Bolsa Municipal. Já dá início para um ano que está iniciando, praticamente em fevereiro já inicia o ano para o tênis de mesa. Então já começa a briga novamente, né? O Centro Esportivo Bernardo Werner, o SESI, foi totalmente transformado em um espaço para receber a competição. A estrutura começou a ser montada há 3 meses pela Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, que trouxe todos os aparatos. São 40 mesas de jogos, mais 20 para aquecimento. Foi trazido inclusive o piso especial para jogos indoor, que cobre o chão da quadra de esportes. 4 caminhões vieram do Rio de Janeiro para Blumenau para trazer tudo isso. O Massad joga pelo SESI de Bauru, é medalhista paralímpico, Paris 2024. Generoso, ele trouxe a medalha para nós, pobres mortais, para que nós pudéssemos sentir o peso dessa conquista. Ele pratica esse esporte a maior parte da vida dele. Começou aos 12 e hoje, aos 40, quer buscar sempre mais. Comecei com 12 anos, por intermédio de amigos, e com 6 meses de treino eu tive a primeira grande lição que o esporte me deu, que era um esporte extremamente democrático. Eu mesmo, sendo uma pessoa pesada, com uma deficiência na perna, vi que eu poderia me desenvolver, e aí começou toda a minha trajetória. Passei por uns percalços, porque a gente sabe o quão difícil é ser atleta no Brasil, e no ano de 2014, já com grandes títulos no Olímpico, no Convencional, eu ingressei no tênis de mesa paralímpico. Hoje eu tenho 48 medalhas internacionais, dentre eles a mais importante do mundo, que é a medalha paralímpica. Fui bronze nas duplas ano passado com meu parceiro Luiz Manara. Além disso, eu tenho 10 medalhas para Pan-Americanas, sendo 5 ouros, 2 pratas e 3 bronzes. E estou aí faminto ainda para conquistar mais resultados para o país. Para nós é maravilhoso, porque a gente que disputa alto rendimento, eu sempre costumo dizer, Gisele, que a gente não é só... a gente não treina só para conquistar resultados, para representar o nosso país e a população. Obviamente que isso faz muito parte, né? Mas a gente também treina para poder ser exemplo, bons exemplos para as futuras gerações, para as pessoas, para sonhar, acreditar, trabalhar duro e ter fé no processo para que as coisas aconteçam. Então um torneio desse aqui em Blumenau é sensacional, porque além da gente poder divulgar a modalidade, com certeza o pessoal que está aqui também jogando, competindo, está curtindo bastante com uma baita de uma estrutura dessa. Então pra gente é um motivo de grande alegria poder estar aqui. Joguei 4 categorias já, ganhei 2 ouros e 2 pratas, e tem mais uma categoria que eu vou jogar só na sexta-feira. Então hoje eu vim para dar uma treinada, para me preparar para sexta-feira disputar a categoria absoluto A no Olímpico, no Convencional, a principal do país. Vou batalhar, vou lutar, e como eu sempre falo, tênis de mesa é minha vida, então eu amo o que eu faço. O Alex joga há 11 anos no Paradesporto de Blumenau. Além de atleta, é professor de tênis de mesa. Quando começou, foi uma ação de quebrar barreiras, sair do isolamento. Os resultados vieram com medalhas e com liberdade. Comecei a treinar, competir, participei de competições nacionais, até internacionais, participei do Parapan em 2017 pela seleção brasileira, né? E agora estou atuando como professor, me formei recentemente, trabalho com paradesporto, né? E para mim é tudo, né? Poder ensinar o que eu aprendi, né? Com essa longa carreira aí de 11 anos já de tênis de mesa, né? E é muito gratificante. Eu já participei do nível estadual, foi meu primeiro Paragés, que foi em Blumenau, foi excelente, né? Agora um brasileiro, né? Que é a competição que é o nível altíssimo, que é o maior que tem no Brasil, né? E é muito gratificante e emocionante, né? Ver essa estrutura que foi montada aqui dentro. A gente só via nas outras cidades, São Paulo, vamos supor, né? E aqui ficou lindo demais, todo mundo tá gostando e é excelente poder jogar assim, né? E representar Blumenau e a nossa cidade aqui. Joguei na sexta-feira, participei das seleções representando Santa Catarina, né? Fiquei em segundo lugar. E no sábado joguei a dupla mista. A gente ficou em terceiro lugar. Participei também da dupla masculina, só que a gente perdeu nas quartas. E no domingo eu perdi nas quartas no individual. Mas consegui 2 medalhinhas ali, que era o meu objetivo, né? Minha classe é um pouco forte, mas a gente vai trabalhar para o próximo ano chegar aí melhor, né? Os que já estão alguns passos à frente são exemplo para as gerações que chegam. O Gustavo joga na categoria sub-11. Há 2 anos pratica o esporte, mas já fala com o olhar de quem quer chegar longe. Todos estão preparados, né? E é bem legal estar participando dessa brasileiro que é em casa, né? E muita garra também, que é difícil, bem difícil, que os jogadores são bem evoluídos aqui. E também é bem legal que os jogadores que a gente possa jogar, né?
são bem mais acima do nosso nível. Daí a gente pode jogar com eles e ganhar experiência. O que eu quero chegar é pelo menos ganhar, acho que é chegar nas oitavas de final, porque para um brasileiro isso é bastante já. Daí eu quero chegar ali também para ganhar de outros jogadores que da última vez eu quase ganhei. É, minha vez. E também é um pouquinho difícil chegar na final ali, que tem bem jogadores como Luiz Ferreira, Lucas Evo, que são um pessoal mais avançado já, e é difícil ali também. Mas dá para chegar. Mas você está treinando para isso, né? Sim, claro. Nesses últimos dias, sexta, sábado e domingo, entra em quadra a elite do tênis de mesa brasileiro. Ela pode ser acompanhada ao vivo no SESI ou pela transmissão ao vivo pelo canal oficial da CBTM no YouTube. E nesta semana, os integrantes da Brigada de Incêndio aqui da Câmara de Vereadores simularam um princípio de incêndio no prédio. O treinamento foi um sucesso. A fumaça começou no primeiro andar do prédio da Câmara de Vereadores, em Blumenau. Imediatamente, o alarme dispara para avisar sobre a evacuação do prédio. Nesse mesmo instante, brigadistas treinados orientam os demais colaboradores para se dirigirem para as rotas de saída mais rápidas. Os 3 andares precisam ser esvaziados. E em poucos minutos, todos estão a salvo no estacionamento do edifício. Apesar de muitos não saberem, por sorte, esse foi apenas um exercício, que foi acompanhado pela empresa de treinamentos credenciada para essa atividade. A execução dessa ação pode ser a diferença para salvar vidas. Assim, eles puderam perceber alguns pontos que podem melhorar. A avaliação geral foi muito boa, né? A gente conseguiu cumprir o que a gente veio treinando, né? Houve algumas situações que é normal, por exemplo, houve um brigadista que não veio. E isso... aconteceram uns mal desentendidos porque não tinha pessoa para cumprir o papel dela nesse dia, mas a gente conseguiu improvisar e no final deu tudo certo. Então essa é uma situação de se avaliar de melhoria. Se a pessoa não veio, como que a gente faz? A equipe de 26 brigadistas passou pelo treinamento há algumas semanas e entre as principais funções estão a prevenção, combate ao princípio de incêndio até a chegada dos bombeiros, abandono e evacuação do local, primeiros socorros e acionar o bombeiro militar. Segundo a treinadora, o tempo de evacuação do prédio foi melhor do que o esperado. Depois de muito tempo, né, que eles tiveram um simulado, foi muito bom, até pelo treinamento que a gente fez antes. A gente simulou só com os brigadistas, eles saindo, se deslocando. Então eu dei uma meta para eles que era sair em menos de 5 minutos e conseguiram retirar todo mundo em 4 minutos e 20. A gente sabe que tem um melhor tempo, né, nisso, mas 4 minutos e 20 já está de bom tamanho pela quantidade de pessoas e pela complexidade das saídas de emergência que tem aqui. Então eu achei que foi muito bom mesmo. Se tudo der certo, todo mundo sai vivo, né? E se tudo der errado, algumas pessoas podem se machucar, algumas pessoas podem até vir a óbito mesmo dentro do ambiente, porque não soube sair ou tiveram medo, pânico. Quando há um pânico geral, as pessoas agem por impulso, por instinto. E essa é a ideia, que elas tenham um treinamento para não agir em instinto, agir num modo racional. Não, eu sei onde eu tenho que sair, eu fiz o treinamento, vou sair com calma, com agilidade e segurança. Esse é o objetivo. Ela ainda ressalta alguns cuidados que devem ser tomados e que todos devem estar alertas em uma situação como essa. Como, por exemplo, aquelas pessoas que resistem e não querem sair do local. É pela questão da fumaça, que ela pode se acumular na edificação e as pessoas podem morrer asfixiadas pela inalação da fumaça. Ou até mesmo se intoxicar e depois assim que sair, né? Elas devem ou ser orientadas por uma pessoa especializada, um brigadista, alguém que foi treinado, ou pelas sinalizações que tem no local mesmo. Escada, elevador jamais, nunca pega o elevador, porque a fumaça ela vai subir pelo elevador, mas tem que ser pela escada de emergência mesmo. Quem foi pego de surpresa pelo teste entendeu a importância do exercício. Não sabia, tanto que a gente é pego de surpresa, mas foi muito rápido. Foi muito atencioso a questão dos instrutores que levaram o pessoal para fora. Acho interessante isso, porque quando acontece de uma forma real, né, você tem noção do que fazer, né? Então foi assim interessante e até de forma, dentro da teoria da prevenção, valeu muito a pena mesmo. Assustou porque você não ouve isso de forma constante, né? Mas são nesses momentos de prevenção, precaução que você salva vidas, né? Por isso que é muito importante essas atividades. Na última sessão ordinária do ano,
os vereadores aprovaram projetos, requerimentos e algumas moções. A Câmara ainda recebeu o secretário de Saúde para falar das ações contra a dengue. Confira o resumo da sessão. Nesta quinta-feira, os parlamentares realizaram a última sessão ordinária de 2025. A tribuna livre foi utilizada pela Coordenadora Regional de Educação de Blumenau, Cleusa Furtado Kratz, para falar sobre as melhorias realizadas nas escolas estaduais. E atendendo a um requerimento do vereador Mário Cato, o secretário municipal de Promoção da Saúde veio até a Câmara prestar esclarecimentos a respeito do enfrentamento e combate à dengue na cidade. A dengue agora, a projeção, a perspectiva de crescimento é sempre no verão, né? Doenças respiratórias no inverno, a dengue é no verão, então a gente já vem trabalhando o ano todo de maneira planejada e organizada, junto com todas as técnicas, metodologias, os mutirões para recolhimento de entulhos e a conscientização e sensibilização. Também a metodologia Volbach que a gente implantou no município. Então as ações elas já vêm acontecendo no decorrer do ano todo para que a gente minimize ao máximo o impacto. Os números já demonstram que relacionados ao ano passado e esse ano a gente teve mais de 99% o número de diminuição de casos. Então isso já demonstra que as ações que a gente vem fazendo no decorrer dos meses, no decorrer desse ano, já está dando resultado. Em detrimento ao ano passado, tivemos 39 óbitos. Nesse ano a gente não teve nenhum óbito e a gente espera terminar o ano sem nenhum óbito e a gente continua trabalhando fortemente com as ações, planejamento e principalmente vocês da comunicação que nos ajudem a sensibilizar e conscientizar toda a população, porque ela também tem a parcela, a responsabilidade de olhar com zelo para sua residência, para sua casa, para que a gente não deixe esse mosquito se proliferar. No plenário estavam presentes servidores da saúde, aguardando pela votação do projeto que altera a lei sobre os cargos permanentes e suplementares dos profissionais da saúde do Poder Executivo. A proposta foi colocada na pauta em regime urgentíssimo, assim como suas emendas. As emendas foram incluídas após um debate entre os parlamentares e os servidores, conforme explica o autor de uma delas, vereador Marcelo Lanzarin. Na verdade, essas emendas elas foram construídas, inclusive, em conjunto com o sindicato. O objetivo é garantir que, quando há uma disputa de vaga para uma unidade de saúde, que nesse local há uma sala de vacinação, que o profissional ele esteja habilitado a isso. Então, um dos requisitos vai ser apresentar o comprovante lá do curso de vacinação. Nós tivemos também aqui um questionamento, né, a respeito da emenda que tratava da gratificação dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Na verdade, ela não foi uma emenda, ela veio no projeto, né, por isso eu não retirei, ela já veio incorporada ao projeto. Foi apresentada uma emenda supressiva que vai retirar esse artigo do projeto. Então, de comum acordo, nós vamos aprovar essa emenda. Com isso, se retira esse artigo estabelecendo isso e entra, então, aquela emenda falando da questão da necessidade de comprovar o curso de vacinação quando disputar uma vaga para uma unidade de saúde com sala de vacina. O projeto e as emendas foram aprovados, além de outras propostas e requerimentos. Os vereadores ainda vão se reunir em uma convocação extraordinária na terça-feira, dia 16, para votar em uma série de matérias do Executivo. Mas o presidente da Casa Legislativa já faz um balanço do primeiro ano desse mandato. A gente sabe que esse ano foi um ano muito tumultuado, um ano de bastante projetos. O governo ainda, infelizmente, ainda está tendo umas dificuldades para fazer algum encaminhamento para a Câmara de alguns projetos que precisam ser acelerados. Nós temos feito nosso trabalho aqui, a Câmara, o trabalho de fazer os despachos, de encaminhar, de acompanhar, tudo dentro da legalidade. A gente sabe que muitas vezes não se contenta uns grupos da base do governo, mas é o papel da Câmara. O papel da Câmara é fazer qualquer coisa ande, né? E, no geral, acho que a gente está tendo um ano bom, um ano de muitas mudanças, debates, e o mais importante, a gente tem debatido com os vereadores e também com os servidores. E esperamos finalizar o ano na semana que vem também, que a gente consiga com êxito, com essa harmonia entre os vereadores. A gente sabe que tem base e não base, tem aquela crítica, aquela briga, mas que seja uma briga construtiva para que seja aprovado melhor e mais projetos para as cidades de Blumenau. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e em nossas redes sociais. O resumo da semana fica por aqui. Obrigado pela sua companhia.
Um ótimo Natal a todos e um abençoado Ano Novo de paz e saúde e prosperidade. Um abraço, até a próxima.